Oi, pessoal! Pra quem não me conhece, prazer, Victor. Nossa, eu sumi, não sumi? É que os últimos meses eu tive que cuidar de uma coisa chamada vida adulta, então eu não tive muito tempo pra poder ter essa pequena atenção com vocês, meus queridos 30 seguidores. Ah, fazer o quê? Eu gosto de fazer isso e eu não decidi parar por parar de verdade. Eu só dei uma pausa. E agora eu tô realmente de volta. E agora eu estou com um vídeo que eu prometi há um tempão. Nossa, faz muito tempo que eu prometi esse vídeo. Putz. Mas esse vídeo vai ser feito agora. Hoje vou falar sobre o filme O Exorcista, de William Peter Blatty, e do filme que ele também trabalhou como roteirista. Porque essa é uma das obras mais impactantes da história do cinema. Falando em sentido de filme de terror. Foi um filme de terror que abriu muitas portas sobre o conceito de possessão, filmes sobre exorcismo, sobre essa questão de fazer o exorcismo, de fazer o ritual. Foi algo que realmente abriu uma porta enorme para esse tipo de trabalho. Uma curiosidade antes de começar: você sabia que o exorcismo, na verdade, não serve só para você tirar o capiroto do seu corpo? Não, era usado muito o exorcismo para poder fazer curas. Que tipo de cura? Tipo resfriado, fazer exorcismo para tirar o resfriado de você, fazer exorcismo para poder tirar aquela sensação, eu tô me sentindo muito cansado, muito mal, eu ando me sentindo muito sem vontade de fazer as coisas, aí vai e faz o exorcismo para tirar essa preguiça de você. E o exorcismo não é uma coisa que acontece nos filmes que assim, fez um ritual de uma horinha e passou. Não, é uma coisa que você faz constantemente. Isso é algo que é muito bem retratado no filme O Exorcismo de Emily Rose, que é baseado num fato real, que sim, eu farei um vídeo sobre isso em algum momento. Então, vamos começar. Fé é uma coisa muito relativa. Você pode acreditar ou não acreditar. Você talvez acredite em Deus, acredite em Allah, acredite em Exu, ou você pode acreditar em absolutamente nada, como eu. Mas esse livro, ele é uma das questões que leva você a pensar: será que existe ou não existe mesmo? Será que é uma grande mentira ou uma grande verdade? Então, temos aqui o William Peter Blatty, que escreveu esse livro para você que não tem medo de duvidar e também não tem medo de acreditar ou não acreditar. Uma porta aberta para essa possibilidade. Mas antes um pouco sobre o ator. Ele nasceu em 1928 e faleceu em 2017, bem recente, não? E ele escreveu o livro e o roteiro do filme Exorcista, de 1971. Não é à toa que o filme é bastante fiel ao livro. Tanto que muitas partes são sim mencionadas. É claro que cortaram uma outra coisinha, sabe, para fazer aquele filme encaixar assim no horário certinho e tudo mais. Talvez alguma coisa que não seja tão necessária ou que seja necessária. Mas eles não inventaram uma cena para poder criar a história. Eles realmente usaram apenas o livro para fazer o filme. E também, é claro, talvez algumas consultorias. Mas isso não importa. O que importa é a questão de que o filme consegue ser fiel ao livro e o livro consegue ser tão excelente quanto o filme. Outras obras ótimas dele é a Nona Configuração, que também tem um filme, e também eu falarei sobre isso em algum momento. O Espírito do Mal e Dimiter. Não é Dimitri, é Dimiter. Nome diferente, não? Eu ainda vou ler esses livros e com certeza vou trazer para o canal em algum momento. Até hoje, O Exorcista é uma história polêmica, afinal, ele trata sobre assuntos bastante delicados para muitas pessoas. Então, toda essa questão de uma possessão demoníaca de uma garota de 12 anos é realmente um assunto delicado. Mas aí vem outra curiosidade. A maioria das possessões registradas ao redor do mundo são entre adolescentes e, em maioria das vezes, entre meninas. É dito que, na puberdade, a menina fica um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais frágil, vulnerável, e talvez isso seja uma abertura para que o demônio possa possuir essa garotinha. Ou essa garota, adolescente, geralmente nessa idade de 11, 12 para os 16 anos, por aí vai. E existem muito mais casos registrados, muitos mais casos registrados entre meninas que isso acontece. Por quê? Pode ser muitos motivos. Alguns motivos vão ser mencionados
nessa pequena história que eu vou contar para vocês do Exorcista. Vamos começar com os personagens. Temos então o padre Joey Dyer, que é um jovem sonhador, e talvez ele seja gay, mas isso é só uma pequena fanfic na minha cabeça, quem dera, né? Temos o padre Damien Carras, que vai ser um dos protagonistas dessa história, e não, ele não vai ser o exorcista do título do filme. Temos Lancaster Mary, que é o exorcista em questão, que ele é mais velho, ele também tem mais experiência, e ele é um personagem bastante interessante, tipo, ele aparece pouco, mas ele tem presença, porque ele não é aquele tipo de padre que condena. Ele não é um padre que vai condenar você pelas coisas que você fez. Ele vai tentar o máximo possível te ajudar. Temos então a Chris McNeil, que é a mãe e também uma grande atriz no filme. Ela faz filmes, aparece ela fazendo algum filme em que ela é uma professora e ela está trabalhando num protesto dentro desse filme. Temos a Reagan, que tem 12 anos, ela é a garota possuída e é possuída por um personagem chamado Capitão Rudy, que se comunica com ela através do tabuleiro Ouija. E aí temos uma menção ao tabuleiro Ouija. Por que isso é uma menção importante? Porque na época que o tabuleiro Ouija foi usado nos Estados Unidos, era só uma brincadeira, tipo, vamos falar com os mortos. Não tinha esse peso que tem hoje em dia, que as pessoas têm medo de usar o tabuleiro Ouija. Isso foi fortemente criado por Hollywood, foi reforçado por Hollywood, você ter esse medo de se comunicar com o além. Antes disso, as pessoas usavam isso o tempo todo para brincar. Tipo, vamos aqui, vou falar com a vovó. E, você tá mexendo. Oh, não, você tá mexendo. Você tá mexendo aqui o negocinho para poder falar com os mortos. E é interessante como isso foi um dos primeiros que fez isso. Temos, então, Carl Engstrom, que é o faz-tudo da casa da Chris, da Reagan. Temos a Willie, que é a esposa e é cozinheira da casa. Temos Burke Dennings, que é o diretor bêbado, que ele vai ser um personagem muito importante, que ele é o diretor e amigo pessoal da Chris McNeil. Como assim amigo pessoal? Amigo já não é pessoal? Nem sempre. Algumas vezes pessoas famosas têm amigos só por aparência. Então eu acho que é bom reforçar esse tipo de coisa. Temos a Cheryl Spencer, que é uma secretária jovem, que ela vive na casa e organiza as coisas da Chris, como correspondência ou agenda, essas coisas. E temos o Kinderman, que é um policial, que ele vai investigar a morte de um personagem e uma dessas suspeitas da morte vai ser a Reagan. Então a gente já vê aí que vamos ter um pequeno mistério policial. Como isso vai surgir? Vamos começar. O início do filme, a gente é mostrado o Iraque. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, essa questão toda de fazer investigações e ir para países orientais era uma coisa muito debatida e muito feita lá nos anos 70, 80, como por exemplo aquela guerra do Vietnã contra os Vietcongs, que é uma coisa que é sempre relatada em filme de guerra, que é muito comum. Então, os Estados Unidos têm muito essa relação com ter essa possibilidade de ir para outro país e estudar esse país de certa forma, conhecer essa cultura, mas distorce um pouco quando mostra. Por exemplo, quando você vê um filme mexicano feito nos Estados Unidos e por alguma razão o filtro é amarelo, tudo é amarelo no filme. Então temos uma visão do Iraque feita pelos olhos de um estadunidense. Então, vamos lá. Temos esse padre Lancaster. Padre Lancaster Mary. É importante falar esse nome todo? É relativamente importante, porque esse nome vai ser mencionado em um outro momento importante. No início do filme, ele está lá numa escavação, procurando coisas e tudo mais. Eles encontram uma tumba importante. E aí, ele encontra uma pequena estátua que vai ter um pequeno demôniozinho. E vai ter uma estátua representando um demônio que vai ser muito famoso e que vai ser mencionado nesse filme. E já foi mencionado em outros filmes também. Mas eu já vou falar o nome dele que você já deve conhecer se você já viu alguns filmes aí, se você já tem um costume de assistir filmes de terror. Então, a gente começa com a Chris, que é a atriz, que ela é mãe da Reagan, e ela tem um problema. Ela está se divorciando, ela é divorciada do pai da Reagan, e o pai da Reagan, ela não liga para ela no aniversário. E a gente tem uma demonstração de que a Reagan se sente culpada pelo divórcio dos pais, sendo que não é culpa dela, mas quando você é filho de pais divorciados, você geralmente se põe a culpa. Falo isso por experiência própria. E aí, a partir desse momento, é que começam as coisas estranhas.
A Cris, ela recusa-se realizar o sonho de fazer um filme que se chama Esperança. Por alguma razão, a maioria dos filmes dela tem esse tipo de nome assim, profundo, tipo esperança, salvação, desespero. Eu acho que tem alguma relação para você ver como é que ela se coloca em situações como atriz e ela vai ter que ser colocada nessas mesmas situações que ela é posta nos filmes, mas na vida real. E ver como ela lida sendo uma pessoa, sendo ela mesma e não uma personagem. E ela desiste desse sonho de ser diretora para poder cuidar da Regan, porque a Regan tá fazendo um monte de coisa. Na visão da mãe, a Regan não tem salvação além de um padre, porque assim, já fez muitos testes, foi para clínica, foi para médicos, e os médicos não sabem dizer o que é. Tem uma cena que mostra ela em volta de vários médicos, ela fala assim, tem mais uns 80 médicos aqui, nenhum deles consegue me dizer o que tem de errado com a minha filha. E ela tá desesperada. E assim, a busca de um padre é o último recurso, sendo que a Cris, ela não acredita nessas coisas, ela não acredita em Deus, ela não acredita em nenhum tipo de religião, nem nada do tipo. Então, essa coisa do padre, na verdade, foi uma sugestão dos cientistas, porque eles acreditam assim, isso pode ser uma questão de placebo. Porque tem essa coisa que as pessoas não acreditam em exorcismo e acham que o exorcismo é uma demonstração da pessoa, como ela está se sentindo culpada, como ela está se sentindo mal por alguma coisa e não consegue se livrar dessa sensação, não consegue se livrar desse mal dentro dela. Então o exorcismo é para tirar esse mal, mesmo que esse mal seja realmente sobrenatural ou não, isso vai ajudar a pessoa que está possuída, que está nesse estado de endemoniada, a se sentir uma pessoa melhor. Tipo, não, tá tudo bem, eu não tenho culpa, a culpa foi embora, tá tudo bem agora. Ela pega essa sugestão dos médicos e vai então encontra o Padre Karras. O que é o Padre Karras como personagem? É um padre que ele perdeu a fé. É um padre que perdeu a fé. Não é que ele perdeu a fé porque aconteceu alguma coisa especificamente. Por exemplo, tem um momento no filme que mostra ele cuidando da mãe, mas no livro a mãe dele já morreu. E ele tem uma questão de culpa por conta disso, ele tem culpa porque a mãe dele morreu e ele não cuidou dela como deveria, ele não deu atenção, não fez um curso que desse dinheiro melhor para poder dar uma vida melhor para a mãe dele, ele se tornou padre, foi uma vocação, foi chamado. E ele meio que perdeu essa magia da fé, da coisa de ver as coisas assim, Deus fez isso, e é lindo a forma como Deus faz as coisas. Ele perdeu isso um pouco da fé. Não que ele parou de acreditar em Deus, mas ele parou de acreditar na questão de ser essa coisa tão grandiosa como as pessoas dizem, como os padres dizem. E o Padre Karras, ele tem uma veia psicanalista, ele fez psicanálise como faculdade. E assim, por que o padre faz isso? Por conta de que foi pedido, foi meio que pedido por, a igreja que ele vai, que ele trabalha e tudo mais, meio que pediu para ele ter uma especialização. Assim, os padres têm especializações e era exigido dele uma especialização. Então ele foi e fez psicanálise. Então ele vai e quando ele vê a Regan, ele não considera a Regan uma garota possuída. Então, assim, você vai ver uma questão de catolicismo que é o seguinte, essa questão de possessão, teve uma época que tudo era possessão. Até que chegou num ponto em que é muito mais fácil você levar a pessoa para o psicólogo do que acreditar que foi uma possessão. Porque isso meio que fez desacreditar a igreja. Tipo, não, toda possessão, isso não faz sentido. Então, por isso que tem uma lista de regras. Se você já viu um filme com possessão, você sabe. Tem uma lista de regras que o padre tem que ver se aquilo acontece com a pessoa possuída para considerar que a pessoa está realmente possuída. Se isso não é uma invenção, se isso não é uma questão psicológica. E assim, então o padre vai e ele começa a agir inicialmente como um psicanalista. O Karras menciona um psicanalista chamado Carl Gustav Jung, que eu li um livro dele uma vez, por diversão. Nossa, que diversão. Que ele tem umas ideias bastante específicas sobre a questão da observação do corpo quando se trata de uma fé. Que é assim, o corpo pode realmente se modificar dependendo da quantidade de fé que você tem. Então, se você acredita realmente que o que está acontecendo com o seu corpo é por conta de um demônio, então seu corpo vai fazer coisas extraordinárias. Tem um exemplo muito comum, que é muito, não é comum, foi mencionado nesse livro e ficou comum, que é assim, quando uma mãe vê um filho em perigo, embaixo de uma roda de um carro, ela vai e levanta o carro. O carro não tem não sei quantas toneladas, mas a mãe consegue levantar. Por quê? Força. Mas essa força vem da onde? Do desespero ou do amor? Então, se a mãe consegue acreditar que ela é capaz de salvar o filho e levanta
um carro com uma quantidade de tonelada para salvar o filho, qual é a possibilidade de a pessoa que acredita que está possuída fazer as coisas que um corpo normalmente não faz, como, por exemplo, levitar? Levitação não é considerado uma questão de possessão, por incrível que pareça. Isso parece ser considerado apenas uma questão de que o corpo ele age dessa forma, mas não quer dizer que seja possessão, pode ser só um poder da mente. Então, assim, é mais fácil você acreditar na telecinese do que acreditar que tem um demônio dentro do corpo. Então, sobre a fé do Carras é o seguinte, eu anotei aqui. Ele não ousava amar de novo e perder. Ele se refere à mãe e à perda da fé ao longo dos anos. Aquela perda era grande demais, a dor forte demais. A causa de seu ceticismo e de suas dúvidas, de suas tentativas de eliminar as causas naturais, no caso de possessão de Regan, era a ardente intensidade do seu desejo de conseguir acreditar. Parece que não faz sentido, mas é que é o seguinte. Quando ele está tentando eliminar as causas naturais, no caso de possessão da Regan, e a questão da intensidade do seu desejo de conseguir acreditar, é que ele vê essa situação da Regan o seguinte, se você vê o mal, se o mal existe, se o mal tem esse poder, o bem também tem. Parece uma coisa um pouco distorcida, não é? Tipo, se o mal tem tanto poder, então o bem também tem poder. Então, se existe a possibilidade de ocorrer uma possessão de um demônio possuir um corpo, então é possível você usar o poder de Jesus Cristo, de usar a cruz, de você usar a Bíblia como suas armas para lutar contra esse demônio que está possuindo esse corpo. Essa é a lógica que o Carras usa para acreditar. O que é diferente da lógica do padre Lancaster Marion, que eu já vou mencionar a lógica dele. Ele sabe que ele é capaz de acreditar, mas ele não quer por conta do medo. Medo do quê? Ele teve essa perda da mãe, e isso foi o que eu diria a gota d'água para ele. Que foi o momento em que ele realmente perdeu a fé. Porque assim, a mãe dele morreu, não foi salva, morreu de velhice, morreu com problemas. E ele sentia que não era justa a morte dela. Talvez a morte não seja questão de justiça, mas a forma como ela morreu, a forma como ele não teve como cuidar dela, como dar a atenção a ela que ela merecia. Então tinha essa culpa também, além do medo. Então, temos uma das questões da lista, tem uma opção de falar línguas, falar outros idiomas. A Regan não sabe falar outro idioma, ela aprendeu algumas palavras em francês, mas ela não fala outro idioma. Então tem um momento que ela começa a falar uma língua, que ele não sabe qual é, ele acha que é árabe, que é russo, que não sei o que, não sei o que lá. E aí ele leva a fita que ele gravou da Regan falando essa língua, leva para um cara que é linguista, que ele trabalha na faculdade, que ele já estudou e tudo mais, e ele é amigo desse cara, e o cara fala assim, então, isso é uma língua, a nossa língua. Ele fala, como assim a nossa língua? Ele fala, é que ela tá falando de trás para frente. Então tem um momento que a Regan fica repetindo no am I, no am I, no am I, no am I. Só que ela tá dizendo I am no one, I am no one, eu não sou ninguém. Então é isso que o demônio está dizendo dentro do corpo dela, eu não sou ninguém. Aí você fala, mas essa questão do Capitão Ruse. Então, o Capitão Ruse foi um demônio que enganou a Regan para poder possuir ela, que começou a falar com ela pelo tabuleiro Ouija e ficava falando com ela, e começava a brincar com ela até que começava a ficar mais agressivo. Balançar a cama dela, fazer barulho de arranhões, barulho de passos no sótão que a mãe da Regan ouviu e achou que eram ratos, mas o Carl, que é o faz tudo da casa, ele fala, não tem ratos, eu já verifiquei, não tem ratos. E ele tem mania, tipo, não tem ratos mesmo. Tanto que tem uma cena que a Chris sobe no sótão, tanto no livro quanto no filme, ela tá com uma vela, e a vela começa a pegar fogo, assim, fogo enorme. E aí ela ouve um barulho quando vira o Carl falando assim, não tem ratos. Chega a ser engraçado, tipo, a gente já ouviu que não tem ratos, tá? Mas você continua insistindo, mas aí ele fala, mas você continua insistindo em procurar. Aí ela fala assim, não, tudo bem, eu só tava verificando que eu ouvi um barulho. Mas ele falou assim, com certeza não são ratos. E Carl vai e joga água da torneira na Regan, dizendo que é água benta pra ela. Quando ela conta isso pra mãe da Regan, ele fala assim, isso é mais um motivo pra não acreditar que ela tá sendo possuída. Porque assim, se ela finge que tá queimando com água de torneira só porque eu disse que é água benta, então é claramente uma mentira o que tá acontecendo.
Então ele começa a estudar o caso até que o ponto que ele chega assim, tudo bem, quer saber? Eu vou pedir ao bispo para me dar permissão. O bispo, por incrível que pareça, dá essa permissão. Porque ele já sabia que estava cuidando do caso. Porque o padre Carlos estava visitando essa mulher o tempo todo e sabia que a filha estava doente, então já suspeitava que tinha essa questão da filha estar possuída. Então já era uma suspeita, tipo, que ele estava investigando o caso. Mas ele não perdeu essa possibilidade, tipo, não foi proibido. Eles permitiram. A Regan, ela fala um nome. Ela fala Mary, que ela tem medo do Mary. E aí você lembra no início do filme que tem esse cara que se chama Padre Lancaster Mary. Coincidência? Acho que não. Então, apesar de todos esses acontecimentos, a Chris ainda se mantém um pouco cética, principalmente com coisas tipo clarividência, poderes extrasensoriais que o padre menciona, como, por exemplo, a força que a Regan tem para poder mover a cama sem usar o corpo dela. A cama se move sozinha. Então, Krauss menciona em um certo momento que em 1583 as pessoas começaram a parar de usar essa questão de possessão e falaram sobre o uso da psicanálise. Precisavam de um médico e não de um padre. É uma fala que ele diz tanto no livro quanto no filme. Então, o Krauss decide ler sobre poltergeist. E para quem não sabe, polter significa uma pessoa, um ser bagunceiro, uma coisa assim, bagunça, em Geist. Pode significar tanto fantasma quanto algo, uma força sobrenatural. Então, uma força sobrenatural faz bagunça, poltergeist, que é uma palavra alemã, que, por incrível que pareça, existem muitas palavras alemãs que resumem bem o significado de muitas coisas de uma forma simples. Do Dr. Hans Bender, que ele é o cara que reforça ainda mais a ideia de que a energia pode ser gerada pela mente. Então, todas essas coisas de levitação, de superpoder, de conseguir virar o pescoço 180 graus, que olha pra ela, vira a cabeça, olha que é uma cena icônica. Ele fala que isso é um poder gerado pela mente. E a Regan não faz isso uma vez no filme, ela faz duas. É que a segunda vez é muito mais memorável do que a primeira. Porque, como eu posso dizer, uma cena de luta, foi uma cena muito rápida. Tanto que machucou a atriz que fazia Chris, que ela até quebrou a bacia, eu não sei se foi a bacia ou se foi algum osso no quadril, ela quebrou e ficaram filmando ela gritando de dor. Ai, que horror. Ficaram filmando ela gritando de dor pro filme. Nossa, cara, muito doideira. E aí, então, chega o momento em que temos o Kinderman, que eu não mencionei até agora, mas agora eu vou mencionar. Que ele fala com o Padre Carlos, que ele fala sobre a morte do Burke. Quem é Burke? Lembra que eu falei que ele era diretor? Então, teve uma festa que a Chris deu, que a Regan, ela aparece nessa festa, ela fala uma coisa esquisita e ela se mija no meio de todo mundo, e a Chris leva ela pro quarto. E assim, nessa festa o Buck aparece e tudo mais, e aparece até uma mulher que é meio vidente, assim, que entrega um livro sobre coisas desse tipo, nesse sentido de sobrenatural, que acaba sendo importante no livro, mas não é mencionado no filme, não sei porquê. E o Kinderman começa a investigar a morte do Buck, porque o Buck morreu no mesmo dia dessa festa, e ele suspeita da Regan, porque ele caiu da escada que tem atrás da casa da Chris McNeil, que é a mãe da Regan, e essa escada dá para a Rua M. Temos a Rua O e a Rua M. E ele caiu e o pescoço dele estava virado 180 graus. O que, assim, matou ele a quebra do pescoço. Mas, assim, é tão absurdo a forma como o pescoço dele virou 180 graus que parece que alguém fez aquilo, mas alguém teria que ter uma força sobrenatural para conseguir fazer aquilo no pescoço de alguém. A Chris, ela fala pro Carlos que a Regan matou o Burke, porque a própria Regan fala isso. A Regan possuída fala que matou o Burke. E o Carlos fala que isso não tem nada a ver, que pode ser só o demônio tentando confundir a mãe, assustar a mãe, e que essa possibilidade talvez não seja real, não seja possível. E aí o Kinderman, ele convida a Chris pra assistir filme. O Kinderman faz isso com todo mundo. Ele convida alguém pra assistir um filme, porque ele sempre tem ingresso. E a Chris nega falando que odeia assistir filmes, o que é engraçado, porque ela é atriz. Então isso é uma das piadas do filme. Tipo, eu sou atriz, eu não gosto de assistir filme. Em algum momento, a Regan consegue pegar o livro da
Mary Jo, que é uma pessoa que entende sobre questão de bruxaria e tudo mais, esse livro fala sobre bruxaria, e uma página está arrancada, e é a página que fala sobre possessão demoníaca. Então, é mais um motivo para acreditar que a Regan está mentindo. Então, boa parte do livro, boa parte da história começa a jogar para você. A Regan não está possuída, ela está mentindo. Então, eles mostram, por exemplo, um eletrocefalograma, que é para ver as ondas cerebrais da pessoa. E o Carlos analisa e diz que é estranho, porque as ondas estão normais demais, estão comuns demais. E para uma pessoa que está passando uma histeria, por uma situação como a Regan está passando, deveria ter alguma alteração. Então ele volta e começa a suspeitar. Talvez não seja uma questão realmente só psicológica. Então, tem um momento que o Carras e a Regan começam a conversar, e ela começa a conversar em alemão e latim, mistura as duas línguas, alemão e latim, porque ele fica surpreso, porque isso volta para a lista de possessão, que é assim, a Regan não sabe falar latim, não sabe falar alemão. Então, isso é uma prova de que existe um demônio dentro dele, um demônio dentro dela, porque sabe falar outros idiomas. E admite nesses idiomas que matou o Burke. Carras, no livro, ele tem um sonho premonitivo com um padre chamado Lucas. Ele é ruivo, tem sardas, é calvo e tudo mais. E fala sobre a questão dele ir na residência da McNeil e ele vai fumar um cigarro que é específico chamado Gauloise. Por que isso é importante? Que o padre Carras fuma. E fuma e fala pra ele que ele tem que parar de ajudar, que ele tem que parar de se envolver porque ele vai acabar numa situação em que não vai ter como voltar atrás. E ele acorda desse sonho e ele percebe que o cigarro dessa marca que ele não fuma tá ali, fazendo ele duvidar de que ele realmente sonhou com aquilo ou não. Então, no meio da noite, ele vai na casa da Regan, que o que acordou ele desse sonho foi o telefonema da Sharon, que é a secretária, e mostra a pele da Regan, na área aqui da barriga, do peito, em que as palavras escrevem "me ajude", e a escrita é de dentro para fora, tornando a pele vermelha. E a Sharon fala, essa é a letra da Regan. E a Regan, então, menciona o nome Mary, um pouco depois que Carras pede a permissão para executar o exorcismo, fazendo com que o demônio dentro da Regan esteja realmente apavorado. E, bom, eles chamam um padre e falam assim, mas o padre Lancaster não tá meio velho pra isso? Ele falou, mas ele é o que tem experiência, porque, por incrível que pareça, essa questão de fazer exorcismo, não tem uma aula sobre isso pros padres, tipo, exorcismo 101. Não tem, não é uma coisa que é realmente comum pra eles fazerem. É tipo, tem um estudo pra fazer isso, tem orações pra se aprender pra fazer isso e tudo mais. Então, não é só você chegar lá com a Bíblia, com a roupinha e com uma cruz e fazer as orações. Tem que ter uma coisa, tem que ter fé também, e tem que ter um estudo antes de tudo isso. Então, também tem um momento em que o Kinderman também suspeitava do Carl, o suíço, porque ele teve uma briga com o Burke no meio da festa sobre o fato dele ser suíço, ele começa a xingar ele, chamando ele de um monte de coisa terríveis, e o Burke xingar o Carl e o Carl ficar todo enraivecido, o Burke só vira e fala, o que tem pra comer? O cara não tá nem aí. Só que, assim, no momento em que ocorreu a morte do Burke Dennings, ele estava na casa da filha, no livro, falando, na casa da filha, que ela, pra entregar um dinheiro pra ela, porque ela não trabalha, não tem dinheiro, não vive com o namorado, mas ela usa o dinheiro pra comprar drogas. Ele fica falando, eu vou levar você pra uma clínica, e a filha começa a gritar com ele, aí fecha a porta da cara dele e ri dele pro namorado. Aí o Kinderman vê essa situação e ele admite que a mulher dele, a esposa dele, não sabe que a filha está viva. E ele está fazendo isso em segredo porque quer poupar a esposa de ver a filha na situação em que ela chegou de usar drogas. Ele dizia que queria que a esposa acreditasse que a Elvira estava livre da desgraça e do mal, sendo que ela estava, na verdade, vivendo esse mal por completo, usando drogas. Então, tem um momento em que o Kinderman ele tem provas de que o Burke tem relação com a profanação na igreja, porque tem uma cena da profanação na igreja. E eles mencionam uma coisa sobre a missa negra, e que eles realizam esse ritual profanando imagens, fazendo coisas com as imagens, entre homens e mulheres. Eles destroem essas imagens, eles escrevem com sangue, coisas horríveis. Enfim, é uma coisa bizarra. A tinta embaixo das unhas do Burke é a mesma tinta que é usada na profanação da igreja, que está lá escrito um monte de coisa horrível, que estragou a imagem da Santa Maria, botando coisas nela. Não preciso especificar, se você já viu o filme, você sabe do que eu estou falando.
Só que aí o Kindermeer começou a suspeitar da Regan por conta de um passarinho que ela fez pra mãe, e a tinta que foi usada no passarinho é a mesma tinta que foi usada na profanação da igreja. E também tem a carta com a blasfêmia em latim, que foi deixada na igreja, e tem todas as palavras em latim que está xingando e falando mal sobre a igreja, que foi encontrada no lugar, e tem as digitais de uma mão pequena, a mão da Regan. E o papel de carta que foi usada para essas blasfêmias em latim é o mesmo papel de carta que a Sharon usa. Então as coisas começam a apontar realmente para Regan, apontar como se ela fosse a culpada, mas assim, é uma menina de 12 anos. O cara nem acredita nas pistas que ele recebe, porque assim, a Regan é uma criança, por que ela faria isso? Então tem a questão toda da possessão, da Regan estar possuída, e por isso é necessário fazer o exorcismo. Então, quando Mary chega à casa da McLean, um dia adiantado, assim, porque já tinha uma data para chegar, a Regan possuída reconhece sua presença e o chama. Assim, ele só chega e a Regan já começa a gritar por ele. E é interessante como o personagem é um personagem fodão. Ele já chega e pede, assim, as ferramentas para fazer o exorcismo, fala que não tem por que ler o caso dela, que o Carlos ficou estudando e fazendo relatório. E o cara começa a dizer, eu acho que tem mais de um demônio dentro do corpo da Regan. E o cara fala assim, não, só tem um. Não sabemos como é que o Merrin sabe que só tem um demônio. Ele só sabe, e parece que isso é uma coisa que seguiu desde o Iraque. Mas por que foi tão longe do Iraque até essa garotinha Regan? Porque sim. Porque sim. Não tem uma explicação, desculpa. Então eles vão e começam a sessão de exorcismo. Eles jogar água benta de verdade nela, a Regan flutua, ele bota a batina dele na pele da Regan e queima ela, porque tá possuída, usa a cruz e tudo mais, a Regan vomita, um vômito horroroso, verde, que suja o Padre Merrin, e o Carlos fica olhando pro Padre Merrin assim, assustado, mas o Padre Merrin tá totalmente assim, ele se limpa e continua o ritual normalmente, e insiste pro Carlos continuar, porque o Carlos fica se distraindo, porque assim, é uma coisa absurda você tá nessa situação, é uma coisa absurda, é uma criança fazendo um monte de coisa horrorosa, e a gente não entende por quê. Tanto que, assim, tem um momento antes dessa possessão que a Regan, ela perde o controle, e eu falei que ela teve uma briga com a mãe numa cena, que ela quebrou até a bacia da mãe. Então tem um momento que ela pega uma cruz, que alguém botou a cruz lá, a Chris não sabe quem foi. Ela briga com as pessoas que trabalham na casa dela e fala assim, quem botou essa cruz lá? Não sabe, ninguém sabe. Não sabe quem foi. E a Regan usa essa cruz de uma forma bastante polêmica. Isso é mostrado no filme e tem mais detalhes no livro, como é que ela usa essa cruz. Se você sabe o que eu tô falando, você sabe o que eu tô falando. Se você não sabe o que eu tô falando, eu não vou dizer. Não tem porquê. Enfim, a cama começa a flutuar durante o exorcismo. A Regan tá lá, catatônica, o bafo pútrido, o quarto gelado, o padre fazendo a questão do exorcismo e tudo mais. Tem um momento em que o Carlos pergunta assim, você conhece esse demônio? Ele falou, porque eu já enfrentei esse demônio antes. Tanto que tem filme sobre isso. Tem umas continuações do Exorcista que tem sobre um filme original de esse personagem, o Exorcista, enfrentando esse demônio pela primeira vez. É péssimo. Não? Quanto ao demônio que ele menciona, o demônio não sei se você já ouviu. Se você assistiu Hereditário, se você assistiu Hereditário, você já conhece, é o Paimon, que ele é muito famoso em filme de terror, por incrível que pareça, porque ele tem essa questão toda de fazer a destruição. Ele vai pela destruição da inocência, ele vai pela destruição da inocência, a chegar ao ponto de que não sobre nada dessa inocência. Então, tem um momento que o Carlos pergunta pro Merrin sobre por que demônios possuem corpos. Aí ele diz assim, qual seria o propósito da possessão? Qual seria o sentido? E o padre Merrin fala, como saber? Quem poderia saber? E aí ele diz que o alvo do demônio não é a pessoa possuída, mas assim as pessoas que estão ao redor olhando essa situação, olhando essa degradação toda que a pessoa vive. Tipo, todas as pessoas daquela casa vendo a Regan possuída e tudo mais, eles estão sofrendo vendo a garotinha maravilhosa que ela era se tornar aquele ser horrendo.
vendo ela se desfazer, quase morrer, porque ela tá sem forças, ela só vomita, ela não come direito, ela usa o seu corpo com essa força, ela gasta essa força, e ela tá ficando fraca, o corpo tá ficando fraco. Mary fala que ele não acha que a crença em Deus, a crença em Deus não é uma questão de razão. Acredito que, no fundo, uma questão de amor, de aceitarmos a possibilidade de que Deus possa nos amar. Mas quem sabe? Está claro para mim que o demônio sabe em que ponto tocar. Então, Mary fala essa frase, isso depois da primeira sessão de exorcismo. Aí começa a segunda sessão de exorcismo, só que o padre Mary tá no quarto sozinho, com a garota, e ele morre. Morre do quê? Parou o coração, parou de funcionar. E o Carlos fica completamente possuído pela raiva, possuído pelo ódio. E aí começa a gritar com um demônio possuindo a Reagan e fala assim, entre em mim, deixa esse corpo e entre em mim. Então o demônio vai e sai do corpo da Reagan e entra no corpo do Carras. O Carras quase mata a garotinha, enforcando ela. Até que tem um momento que não se sabe exatamente o que aconteceu. Parece que o Carras meio que assumiu o controle, conseguiu assumir o controle. Ele se segura, ele se joga pela janela da Reagan e cai da escada do mesmo jeito que o Buck deve ter acontecido, porque não mostra essa cena, mas é uma possibilidade. Ele cai da escada até o final dela e a Reagan está livre do demônio. Carlos é encontrado pelo Joey D, que eu mencionei mais cedo, que é um amigo, que ele faz piada e tudo mais, é um grande amigo do padre, que tem até um momento em que ele fala assim que, não, eu trouxe essa bebida, ele falou, você roubou dinheiro pra fazer essa bebida? Ele falou, não, é claro que não, eu fiz um voto. Então ele falou, como é que você conseguiu essa bebida? Ele falou, eu roubei a bebida. Enfim, um padre é um personagem engraçado. E nesse momento triste, que eu não deveria estar rindo, fala com o padre Carlos, ele fala assim, eu abençoo você, você está livre de todos os seus pecados. E o padre Carlos, naquele último momento em que ele tirou o demônio da Reagan, e ele está ali, prestes a morrer, ele recobra a sua fé. Ele salvou uma vida e ele recobra a sua fé, se sacrificando pela menina que ele mal conhecia, mas que tinha muito pela frente que ela merecia viver. Então, o padre Carlos morreu, o padre Lancaster Mary morreu, sobrou a Reagan. O que tem essa conversa com o Kinderman, que ele fala com um dos padres, e ele fala sobre essa investigação, né? Ele decide parar essa investigação e decidiu que a culpada não é a Reagan, porque a Reagan fez todas as coisas erradas quando ela estava possuída pelo demônio. Então, não faria sentido culpar a menina por uma coisa que o demônio obrigou ela a fazer, que ela nem se lembra. Então, eles encerram as investigações. E aí, o filme acaba, e a história também do livro acaba, com o padre Joey Dyer se despedindo da Chris e da menina, da Reagan, e ele tá muito triste porque o melhor amigo dele, o padre Carlos, morreu. Talvez ele tivesse uma quedinha pelo Carlos, não sabemos. Parece um pouco. Tá, mas é só uma suspeita. Eu não tô falando que isso aconteceu que é realmente esse sentimento, é só uma suspeita. E aí a Reagan, ela não se lembra de nada. Não se lembra de nada, não se lembra como aconteceu as coisas. Mas ela, quando ela vê a batina da roupa do padre, vê o colar branco da roupa dele, a Reagan abraça ele como se soubesse. Como se para consolar ele daquela tristeza. Como se dissesse que valeu a pena, que tá tudo bem agora. Mas a Reagan não diz isso, é só o sentimento que o Joey Dyer sente naquele abraço. Então, a Chris e a Reagan vão embora, elas vão se mudar para uma outra cidade, vão começar de novo, começar uma vida melhor, uma vida nova, e o Kinderman, ele não chega a tempo para se despedir das meninas. E ele encontra o padre Joey Dyer e convida ele para ver um filme. E finalmente gastar aquele ingresso de graça. E aí ele fala, você quer assistir um filme comigo? Ele falou, claro, vamos assistir um filme comigo. Eles dão os braços e começam a andar. E o filme acaba com uma frase muito forte que é: no ato de esquecer, eles tentavam lembrar, porque eles começam a conversar sobre filmes que eles assistiram e começavam a lembrar de coisas boas. Então, no ato de esquecer, eles tentavam lembrar. Fim da história. Eu acho que esse filme é muito bom. O livro também é fantástico. Eu acho que, assim, tem que ter estômago, tem que entender que é uma questão toda de ficção, que pode ter sido baseada em alguns fatos, em alguns estudos, em algumas coisas da realidade, mas é uma história de filme de terror que tem um final feliz, o que é raro, porque geralmente filme de terror não tem final feliz. Apesar da morte dos padres e da morte do Burke e de todas as coisas ruins que aconteceram, teve um final feliz, a menina sobreviveu, ela voltou a ser ela mesma, voltou a ser uma
menina alegre, inocente, que levava uma flor de café da manhã pra mãe dela de manhã, que é essa menina gentil, criativa, maravilhosa, perfeita, menina perfeita, e que ela tinha a vida toda pela frente, ela não perdeu a chance de poder viver essa vida. Eu acho que é uma história muito boa, e faz todo sentido ela ser lembrada, de ela ser importante, dela ser uma história que as pessoas, assim, é um clássico, é antigo, não envelheceu mal, porque eles usaram bastante efeito prático, até o momento que a cabeça da garotinha gira, que eles usam um boneco pra isso. Então, é um filme assim, ele não vai dar medo, porque você não vai sentir medo por ser antigo, mas talvez você sinta o desconforto. Por exemplo, tem um momento que eles usam um rosto assustador, de como se estivesse dando sinais de que tem uma força sombria aparecendo. Esse rosto aparece assim, piscando em algumas cenas. E aí dá aquela sensação de que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa de errada que vai acontecer. É um filme ótimo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever. E caso você tenha gostado dos meus brincos, eu estou vendendo eles no Enjoei, que vou deixar o link aqui na descrição. E caso você tenha interesse em ler o livro, pode pesquisar na internet e encontrá-lo facilmente. Tanto para comprar quanto para baixar de meios não tão convencionais, se você sabe do que eu tô falando. Enfim, até a próxima. Tchau, tchau. Foi um prazer te conhecer.